Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de agradecer essa oportunidade a mim confiada, mais uma vez, para estar aqui levando a boa palavra de Deus aos nossos corações, na certeza de que quem fala através de nós é o Espírito Santo de Deus. É preciso apenas que nos coloquemos diante da presença desse Deus. Ele contempla as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, mas Ele sabe também o amor que nós temos por Ele. E eu creio, se cada um de nós, nessa noite, se encontra aqui neste lugar, é porque o Senhor deseja falar ao nosso coração, não é verdade? Nós estamos em um culto denominado Culto da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Uma escola, sem dúvida alguma, a melhor de todas as escolas, pois é nessa escola que nós nos desenvolvemos espiritualmente, também intelectualmente, socialmente, de forma motora, cognitiva, das mais variadas formas. Na escola dominical nós temos tudo isso, porque é um presente de Deus para a sua igreja. E nós louvamos por esse lindo culto. Gostaríamos que toda a igreja estivesse aqui presente, né, para que pudéssemos falar um pouco mais dessa escola tão maravilhosa, que ao longo dos mais de 167 anos, creio que 168 anos que completou no ano de 2023, uma escola que tem transformado vidas, que começou de uma forma e hoje se encontra de outra. Porque quando Deus está presente no projeto, o projeto ele é ampliado, ele alcança todos aqueles que precisam, são ricamente abençoados. Eu creio que a Escola Bíblica Dominical é um lindo projeto de Deus para a sua igreja. Quem crê nisso? Eu creio. Antes de ler o texto, também gostaria de dizer que há um bom tempo atrás, há mais ou menos 18, 19 anos, eu estava cursando pedagogia na UEMA. E o meu tema, ele foi a Escola Bíblica Dominical, a importância da Escola Bíblica Dominical para o desenvolvimento psicossocial, emocional e de várias outras, né, da criança. E aí, quando eu levei esse tema para os professores, eu lembro que uma professora me chamou e disse assim: não misture fé com religião. E eu, naquele momento, me senti incomodada e disse: eu vou apresentar esta escola, porque nela também são trabalhados vários temas seculares e, de uma forma sistemática, o ensino é apresentado à igreja. Nela há faixas etárias, nela há também o aprendizado, além do aprendizado bíblico, porque a origem da Escola Bíblica Dominical também é uma origem social. E a igreja conhece muito bem essa história, mas nós vamos recapitular um pouco nesta noite. Eu vos convido para nós lermos, abra sua Bíblia, no livro de Salmos, o Salmo 119, o versículo 5. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não frequenta a Escola Bíblica Dominical? Não precisa levantar a mão. Responda para Deus. Se não, faça parte dessa escola. Você não tem nada a perder, pelo contrário. O Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida por meio da Escola Bíblica Dominical. Amém? Leiamos. Diz assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Em outra versão, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Este salmo, eu vou iniciar falando do salmo, não apenas do salmo, mas da palavra de Deus, para que a gente possa então entrar no assunto EBD.
quando eu comecei a organizar essa palavra, o Senhor falou profundamente ao meu coração a importância de se conhecer a palavra de Deus. E esse Salmo 119, ele apresenta, o próprio tema já diz, a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Olha como é lindo esse tema. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Aqui há uma promessa linda. Se nós observarmos a palavra de Deus e aguardarmos em nosso coração, nós seremos o quê? Felizes. Nós seremos o quê? Vitoriosos. Nós seremos fortes, porque é a palavra que proporciona tudo isso. E a gente sabe, né, uma curiosidade do Salmo 119 é que ele foi escrito de forma dividida, né? Em 22 versos, e cada verso apresenta a importância da palavra de Deus na vida do homem. Em especial, esse versículo, né, que nós lemos, o 105, que apresenta a palavra de Deus, né, de uma forma linda. Ela é revelada como a luz que guiará o nosso caminho rumo aonde, gente? Ao céu de glória. Então, a palavra de Deus, ela é apresentada como a lâmpada que vai clarear o caminho que está escuro, que está em trevas, que precisa de transformação, para que possamos estar livre dos perigos, livre de tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Amém? E esse livro, quando a gente lê a Bíblia, que a gente se depara com salmos, como o Salmo 119, o Salmo 121, o Salmo 123 e vários outros salmos que a gente guarda no nosso coração, quando nós pegamos a Bíblia, nós pegamos o livro dos livros. Vocês já pararam para pensar que quando você levanta a sua Bíblia, quando você pega nela, você está segurando o livro dos livros, o livro que é a revelação de Deus ao homem, porque por mais que ele tenha sido escrito pelo homem, ele é a revelação de Deus ao coração do homem. A Bíblia ela é inspirada pelo próprio Criador. E é lindo ver o quanto Deus fala através dos livros que contém na Bíblia. A gente sabe que existem 66 livros, né, e que foram escritos por cerca de 40 homens. São curiosidades bíblicas. Mas aqui eu quero me referir, então, depois de ler esse salmo com vocês, esse versículo do Salmo 119, me referir à importância da Bíblia. Nenhuma outra obra ela pode ser comparada à Bíblia. Ela é o livro mais lido do mundo, é o livro mais traduzido no mundo, cerca de 4 bilhões de vezes que a Bíblia foi distribuída, né, segundo estudos. E por mais que exista perseguição, uma tentativa, ultimamente a gente tem ouvido falar muito em reformular a Bíblia, reescrever a Bíblia, não é? Atualizar a Bíblia. E aí a gente tem acompanhado muito isso nas redes sociais por alguns teólogos, infelizmente, que distorcem a palavra de Deus. Acredito eu que esta não tem mais sido a luz do caminho desses que falam dessa forma. Pelo contrário, a Bíblia já não está presente, a palavra de Deus já não está presente. Alguns artistas, né, ditos famosos, que também tentam vir com uma ideia de atualizar a Bíblia, tirando delas o que eles vão chamar de violência. Violência aos direitos, né, violação a algumas classes sociais. E aí a gente não precisa nem citar, né, quais são essas classes. Mais uma eu vou citar, porque eu, como mulher, eu não faço parte dessa classe. Por mais que queiram fazer com que eu entenda que eu faço parte dela, eu não faço parte desta classe. Eu não sou feminista.
Eu sou feminina, eu nasci mulher. Diferente do que o mundo prega, dizendo que a mulher não nasce mulher, eu sou mulher. Eu não faço parte desta classe. Mas, queridos, por mais que tentem perseguir, tentem queimar a palavra, por mais que se ataque, por mais que se critique a Bíblia, sabe o que acontece? Mas ela é desejada, porque ela é o alimento que a nossa alma precisa. Nela há o poder de Deus, a palavra de Deus, o ensino de Deus, para que possamos permanecer firmes. Firmes, como diz o salmista, firmes como uma rocha inabalável. E para isso nós precisamos compreender muito bem a palavra de Deus, porque ela é a voz de Deus que vai ecoar em nossos corações. Então, quando nós sentimos o desejo de ler a Bíblia, pegar a Bíblia, compreender a Bíblia, é Deus falando dentro de nós. Aprenda mais de mim. E nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus para nós pegarmos a nossa Bíblia e ler, mas ler com o desejo de aprender a palavra de Deus. Uma coisa interessante é que a Bíblia, por mais que a gente leia uma de suas histórias, as suas narrativas, né? Por mais que a gente leia o Salmo 119, especialmente o versículo 105, parece que a gente está lendo pela primeira vez. Vocês têm essa impressão? Porque a Bíblia, ela é atemporal, ela não está de forma alguma ali como um livro comum. Não foi revelado por homem, foi revelado pelo próprio Criador. Então, por mais que tentem mudar a Bíblia, ela não vai mudar. Porque a palavra de Deus é imutável. E aí a gente compreende isso, que ela nunca será ultrapassada. Quando lemos a Bíblia, ela nos lê. Já tiveram essa impressão? Quando a gente pega a Bíblia, é como se a gente estivesse lendo a nós mesmos, porque a Bíblia nos lê. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos vê. Ela nos contempla. E quando nós caminhamos com essa Bíblia, ela vem clarear o nosso caminho, iluminando nossos passos, nos protegendo dos perigos, impedindo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a palavra de Deus impede tristezas ao nosso coração. O próprio tema do Salmo 119 mostra isso, que ela traz felicidade para aqueles que guardam a palavra de Deus. Então, impede a tristeza, né, de chegar ao nosso coração e as tragédias que vão ser ocasionadas pela não observação das santas Escrituras. Então, tudo isso eu apresento por meio desse versículo para que a gente possa compreender a importância da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem alguns atributos que nós também já conhecemos. Essa é uma mensagem simples, é uma mensagem mais de ensinamento, mas eu creio que, mesmo na sua simplicidade, o Senhor, Ele quer que guardemos isso em nosso coração. O primeiro atributo da Bíblia é a inspiração de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que a Bíblia, ela tem o sopro de Deus, o aroma de Deus, que veio do próprio Deus a nós. Toda Escritura é inspirada por Deus. E por ser inspirada por Deus, ela é útil, né, para a nossa disciplina, para o nosso crescimento emocional, espiritual, social. Mas também ela vem, ela nos, como eu falei, ela disciplina e ela nos corrige, né? Ela nos instrui à justiça. E é lindo de ver como a palavra de Deus, ela faz isso de uma forma que a gente mesmo, depois a gente compreende que aquela repreensão, ela foi importante para eu melhorar como servo do Senhor. Então, a partir do momento que você pega a sua Bíblia, lê a sua Bíblia com todo o coração, o Senhor fala contigo. Ele fala ao teu coração, porque a palavra de Deus é uma inspiração divina. É preciso até saber
como discernir o que está escrito na Bíblia. Pedir a Deus o discernimento da palavra. Pedir a Deus que Ele fale através da palavra ao nosso coração, para que a gente não leia como uma coisa comum, como um livro comum. Porque nós temos em nossas mãos o livro dos livros. Quantas pessoas, principalmente nesses países que não professam cristianismo, têm sede da palavra de Deus. E nós temos acesso à palavra de Deus a qualquer momento. Se nós não tivermos a Bíblia aqui, escrita, impressa, nós temos no celular. Nós temos na televisão, quando nós colocamos. Por que não ler a Bíblia? Aqui tem uma pergunta. Por que não ler a palavra de Deus se você tem acesso à palavra de Deus? Dias virão em que muitos desejarão ler a palavra de Deus e não poderão. Mas nós, pela graça imerecida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso gratuito à palavra de Deus. E isso é uma bênção. Outro atributo dessa palavra é que ela é inerrante. Não precisa de atualização. Sabe por quê? Porque ela é, como eu falei, atemporal. E nela não há erros. E aí, como diz Hebreus 10, 23, né? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que promete é fiel. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de mentira. E é por meio dessa palavra inerrante que Ele vai cumprir todas as promessas feitas para a tua vida. Aleluia. Outro atributo é que ela é infalível. Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Olha como esse atributo também da palavra é importante. Outro é suficiência, ou seja, a palavra já é suficiente. Ela, de forma alguma, ela vai ser reformulada. Sabe por quê? Porque ela é a verdade. Ela é plena. Ela tem tudo que o homem necessita. Por isso que ela é suficiente. Ela também é um alimento para o nosso espírito. E aí vem Mateus, né? A gente encontra lá em Mateus 4:4 que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é muito completa. Ela é um alimento preciosíssimo para o nosso espírito. E por fim, outro atributo que é um dos mais importantes, porque apresenta o plano da salvação, ela é um atributo salvador. Portanto, nossa salvação está segura somente nele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu quem para morrer por nós? O seu Filho amado. Ele entregou numa cruz, padeceu com fortes dores, morreu, teve morte de cruz para nos salvar. Então, todos esses são atributos divinos da Bíblia. E nosso Deus, Ele deseja que a gente tenha essa compreensão e que a sua palavra seja guardada em nosso coração. E é nesse sentido que nesta noite nós apresentamos a importância de se conhecer a palavra por meio de uma escola formada pelo próprio Criador. O homem foi apenas instrumento de Deus para criar uma escola que hoje é a mais completa escola de todas. Sabe por quê? Porque essa escola, ela trata a alma do homem. E somente o Senhor pode tratar a alma do homem. Não existe um remédio humano que trate a alma do homem. Somente o próprio Criador, Ele pode fazer isso. E a escola dominical, ela vai ser esse espaço dedicado ao ensino sistemático da palavra de Deus. Mas quantas vezes o sono da negligência nos impede de chegar a esta escola? A falta de amor por essa escola também nos impede
de compreensão da sua importância, nos impede de chegar aqui nos trabalhos de domingo pela manhã. Há uma preocupação constante em descansar, mas o nosso descanso é lá no céu de glória. Enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra, ela foi arregimentada para a batalha. E nós precisamos continuar aprendendo mais da palavra de Deus para nos manter fortalecidos. E é por meio desta escola bíblica dominical que nós vamos aprender mais de Cristo. Amém? E a gente sabe que a escola bíblica dominical, ela foi criada na Inglaterra por Robert Hines, que antes tinha, a sua origem veio de um pensamento. Ele via as crianças que trabalhavam mais de 12 horas nas fábricas, porque não havia ensino na época, via as crianças andando nas ruas. Aí o que é que ele decidiu? Ele era um servo do Senhor, era um jornalista conhecido na sua cidade. Então ele decidiu pegar aquelas crianças, levar nos domingos para um determinado local, onde ali ele ensinava as disciplinas seculares, matemática, português, moral e cívica, e por meio da palavra de Deus. O Senhor, ele faz com que uma situação desastrosa seja a origem de uma transformação social. Porque no início, ninguém acreditou muito naquele trabalho. Mas, com a ajuda de algumas irmãs, levavam aquelas crianças, ensinavam a palavra de Deus ali, por meio da Bíblia, trabalhavam as disciplinas seculares, e aquelas crianças, elas foram mudando. A sociedade na época era uma sociedade violenta, muitos pais dessas crianças viviam presos, muitos pais dessas crianças viviam vulneráveis à criminalidade, morriam, e elas não tinham um futuro. E a palavra, que é lâmpada para o caminho e a luz para o meu caminho, ela transforma, ela salva, ela restaura. E foi o que aconteceu. A origem da EBD é diferente da origem de muitos estados que foram conquistados por sangue, por muitas lutas aí humanas que tiveram sangue de inocentes. Ela foi conquistada pela transformação social. Foi conquistada, a sua origem vem de uma transformação que resultou em 12 anos sem um julgamento de criminalidade, porque houve um homem que se dedicou à palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, ele se deixou ser usado por Deus para que houvesse uma transformação, não apenas em sua vida, mas uma transformação na sua comunidade, na sua sociedade. Será que nós temos feito isso também? Será que nós temos trazido aquelas pessoas que precisam do conhecimento da palavra de Deus para participar da escola bíblica dominical? Será que nós temos compreendido a importância da origem da escola que antes era denominada escola dominical apenas, porque ali eram trabalhados outros livros? A partir do momento em que a escola bíblica ela se transformou em um local onde era trabalhado ali a Bíblia, a própria Bíblia, como livro principal, ela foi denominada então escola bíblica dominical. Mas a sua origem, ela nos apresenta algo lindo e que nós precisamos guardar em nosso coração. Porque foi através do trabalho de Robert Hines, do amor pela palavra, da confiança que ele tinha no nosso Deus, que muitas pessoas tiveram vidas transformadas. A história ainda conta que evitou-se uma guerra durante esse período. É linda a história. Depois eu peço para os irmãos, a igreja, olhar a história da origem da escola bíblica dominical, que a gente vai ver grandes feitos pelo Senhor por meio da escola bíblica dominical. Nos dias de hoje, as escolas dominicais, elas têm o foco não apenas de apresentar, de contextualizar, porque a gente sabe que traz assuntos também seculares,
apresentam de forma contextualizada, mas o principal foco é apresentar a palavra de Deus, para que possamos compreender a sua importância, para que possamos guardá-la em nosso coração. E aí, hoje, ela é baseada em Deuteronômio, que fala que estas palavras, hoje te ordeno, estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos e dela falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Qual é o objetivo principal da escola dominical? É inculcar a palavra de Deus no nosso coração, é fazer conhecidas as obras grandiosas do nosso Criador, é proporcionar a transformação espiritual necessária para cada crente e na vida de todos aqueles que vêm para a escola bíblica dominical. E muitas das vezes a gente acha que é uma simples escola, mas tem um papel extraordinário e que, se alcançado, faz com que haja uma grande transformação espiritual na vida do crente. E a escola dominical, assim como a própria palavra de Deus, também tem alguns atributos. E o primeiro dele, qual é? Nós já falamos aqui. É promover o crescimento espiritual da igreja, porque uma igreja que é firme é uma igreja que tem o conhecimento da palavra de Deus, é uma igreja que vive os princípios da palavra de Deus, é uma igreja que está pronta para uma guerra, é uma igreja que, se for convocada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai estar pronta, porque ela conhece o poder da palavra de Deus. Aleluia. Então nós precisamos desejar a palavra de Deus. Em 1 Pedro 2:2 diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racial não falsificado, para que por ele vedes crescimento. Amém? O ensino da palavra, ela vai nos exortar a desejar esse leite espiritual puro. Nós temos que estar aqui como uma criança que precisa ser nutrida pelo leite saudável. E qual é esse leite saudável? A palavra de Deus. Será que nós temos desejado esse leite saudável? Essa alimentação saudável? Podemos nos alimentar desse leite que nutrirá a nossa fé. E é nesse espaço que é desenvolvida uma base sólida. Porque quando a gente fala de EBD, a gente lembra que existem as faixas etárias. Nós temos aqui desde maternal até a classe dos senhores e senhoras. Tem para todos. Ela é extraordinária. Ela tem para todos. Só precisa que a igreja se desperte para estar participante e aprendendo mais da palavra do Senhor. Porque ela vai fazer com que esse alimento líquido se transforme em um alimento sólido para toda uma vida. Para que tu não tenha necessidade, para que tu não tenha fome, para que tu não esteja desnutrido. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva, queridos, ela é ativa. Ela é afiada, muito mais do que uma espada de 2 gumes que vai penetrar, né, até o ponto para dividir a alma e o espírito. Mas se nós não estivermos ali com o nosso coração aberto para colocá-la em nosso coração, de nada adianta. E nesta noite, eu disse que eu iria apenas falar, não é uma pregação, é mais uma reflexão. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E às vezes a gente se indaga, mas por quê? Mas é assim que o Senhor deseja falar conosco. É na simplicidade mesmo, para que a gente possa refletir e parar para analisar o que nós temos feito. Será que nós temos valorizado a escola bíblica dominical? Será que nós realmente estamos participantes da escola bíblica dominical? Por mais que tenha passado um período na escola dominical e hoje não esteja. Ah, mas eu já estive, não estou mais. Ah, eu já trabalhei durante muito tempo. Mas é aqui que o Senhor deseja que você esteja. É aqui que há a presença do Senhor. É aqui que o Senhor falará profundamente ao teu coração. É aqui na escola bíblica dominical que você vai aprender a enfrentar os desafios que surgirem aí fora.
Nós vamos estar preparados, porque nós estaremos aprendendo a defender a nossa fé, aprendendo que somente em Cristo Jesus nós teremos vitória. O crente que participa da escola dominical, ele é um crente diferente. Quando alguém o indaga aí no mundo, ele tem uma resposta na ponta da língua, porque ele é um aluno que presta atenção, que participa, que está ali ativo, sabendo que a palavra de Deus, ela é viva, ela é ativa e ela transforma. Aleluia. A EBD também, ela tem um atributo de contribuir na edificação da comunidade. E eu já falei aqui, né, de Robert Heinz. Durante 12 anos não se viu um julgamento por crime naquele local. É a história que diz. Se está registrado, é porque realmente aconteceu. Imaginemos ver uma transformação social tão grande como essa. Imaginemos Bacabal, as crianças de Bacabal, que ficam vulneráveis aí fora, participando de uma escola bíblica dominical. Haverá ou não transformação? Então, que nesta noite possamos, em nome do Senhor Jesus, profetizar sobre esta cidade, que as crianças que estão lá fora, que os adolescentes, que os jovens, que os senhores, todos que estão vulneráveis, participarão desta escola. Mas para isso o Senhor hoje te convoca para ir atrás dessas pessoas e trazê-las aqui para a igreja para aprenderem mais da palavra do Senhor. É uma cobrança que o Senhor nos faz essa noite. Ela também forma novos líderes. A gente sabe que aqui é um celeiro de novos líderes. O Senhor levanta aqueles que têm a vocação para dar aula, mas o Senhor também levanta lá no banco aquele improvável que se tornará um futuro professor da escola bíblica dominical, um futuro obreiro na casa do Senhor, um futuro missionário, um futuro pastor, porque é aqui que ele está aprendendo. É aqui que ele está ouvindo, é aqui que ele está inculcando em sua mente os ensinamentos que ele precisa, não apenas para um momento, mas para toda a sua vida. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Hoje, nesse culto, por mais que já tenhamos ouvido falar de Robert Heinz, falar da importância da EBD, vai ter algo aqui neste culto que o Senhor falará ao teu coração, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aleluia, glória a Deus. Através do estudo dessa palavra, por meio da prática da EBD, ao dar as suas aulas, ela vai contribuir com os cristãos, fazendo com que eles desenvolvam habilidades de liderança, né? E que sejam instrumentos de transformação em suas comunidades. É muito lindo ver o trabalho que a escola dominical faz nas férias. E às vezes a gente não dá tanto valor. Já observaram o trabalho, a EBD de férias? Vocês já observaram a EBF? O tanto que é lindo. Quantas crianças não aceitam a Jesus na EBF? Que trabalho lúdico, dinâmico, que é desenvolvido ali na comunidade. Alguns não são realizados na igreja, são realizados fora da igreja, não é? Procuram um local, uma escola, e vão e desenvolvem um trabalho lindo ali na comunidade, onde Deus transforma a vida daquelas crianças. E quantas crianças não permanecem na igreja? O certo seria que todas permanecessem. Aí vai pedir o discipulado também, né? Mas na escola bíblica dominical também tem o discipulado infantil, o discipulado de jovens, o discipulado de adultos, porque, como foi falado aqui, é uma escola completa. Outro também é o de evangelização e discipulado. A gente sabe que a EBD, ela tem esse papel também de discipular, de propagar o evangelho. E em Mateus 28, 19 e 20 diz, Jesus nos ordena na realidade. Portanto, é um versículo muito conhecido. Ide,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui não é um pedido, aqui é uma ordenança. O Senhor, Ele nos ordena a fazer discípulos, a propagar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, porque o mundo está aí fora. Quantas pessoas neste momento estão à beira de um abismo espiritual, precisando apenas de uma palavra? E nós precisamos estar atentos como igreja, porque a igreja somos nós. E nós precisamos orar pedindo a Deus as estratégias necessárias por meio da sua palavra para chegar a estas vidas, para resgatá-las do inferno. Estender a mão a todas aquelas pessoas que tanto precisam de salvação, de transformação. Então esse também é um dos atributos da escola bíblica dominical. E ela tem um papel muito importante, né, na formação desses discípulos. Por isso que nós precisamos estar aqui na casa do Senhor, aprendendo mais a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, enquanto a gente vê assim tradições, a própria Bíblia nos revela que no tempo de Jesus as crianças eram levadas ao templo, os jovens, né, os adolescentes, para estarem ali e aprenderem a palavra. Eles tinham que decorar a palavra. Eles tinham que conhecer a fundo a palavra. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos também fazer conhecida a palavra de Deus aos corações dos nossos filhos, dos nossos amigos, de todos aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. Aqui é o local de transformação. A EBD é um local onde Deus deseja falar conosco. E Ele deseja que nos tornemos alunos da Escola Bíblica Dominical, participantes da Escola Bíblica Dominical, como professores, mestres. Deus deu o dom para cada um. Existem pessoas que não têm o dom de dar uma aula, mas Ele dá um dom específico e que você também vai descobrir aqui na Escola Bíblica Dominical. Então, quando nós valorizamos o ensino cristão, nós estamos proporcionando um aprendizado especial e estamos também nos posicionando contra as distrações desse mundo. Ao invés de nós ficarmos em casa, de nós ligarmos uma televisão, de nós acharmos que ali é o dia do descanso, ali é o dia do nada, é aqui que nós vamos estar livres de todas essas distrações, porque os nossos olhos, os nossos pensamentos, o nosso coração vai estar voltado para Deus, para que Ele fale conosco através da sua palavra. E a Bíblia nos ensina o caminho da vida. Quando a conhecemos, podemos resistir todas as tentações do mal. E nós vivemos dias maus. Mas o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Por mais que o mundo venha tentar afligir a nossa alma, o Senhor, Ele é aquele que nos faz andar em pastos verdejantes. É aquele que refrigera a nossa alma. É aquele que cuida de nós. É aquele, como diz o Salmo 121, socorro bem presente nos dias da angústia. Mas esse Deus, Ele precisa ser conhecido por mim, por ti, pela nossa família, para que possamos fazer com que o agir de Deus aconteça na nossa vida. E para isso nós precisamos nos desprender da preguiça, do sono da negligência, reconhecer a importância da escola bíblica dominical para a igreja, para o povo de Deus, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o mundo. Porque este mundo é jaz do maligno, mas a palavra de Deus diz que nós vamos vencer. E nós vamos vencer fortes. Nós vamos vencer com alegria,
com a certeza de que o nosso Deus, Ele vela por nós. Sabe quem é o nosso Pai? É aquele que fez o céu, é aquele que fez a terra, é aquele que fez o mar, é aquele que fez todas as coisas. Aleluia, esse é o nosso Deus. E Ele jamais nos desampara. Nos momentos de angústia, Ele está conosco. Nos momentos de adversidade, Ele está ali dizendo: não temas, eu estou contigo. Mas é através da palavra que nós vamos ter o conhecimento desse Deus. Um exemplo lindo que nós contemplamos esses dias na internet foi daquela criança que se afogou. Será que o irmão dele conhecia ou não a palavra de Deus? Quando o irmão dele, quando ele viu aquela cena, ele se ajoelhou e clamou ao Deus Altíssimo. E ele respondeu, porque nosso Deus é o Deus do impossível. Nós podemos todas as coisas no nosso Deus que nos fortalece a cada dia. Mas nós precisamos alimentar a nossa alma, nós precisamos crescer como cristãos, nós precisamos ampliar o nosso conhecimento de Deus para levar ao mundo o conhecimento da palavra de Deus e fazer com que haja a transformação necessária que somente por meio da palavra de Deus vai acontecer. Não adianta irmos com o nosso conhecimento. Somente o poder da palavra transforma. Quem convence o homem dos seus maus caminhos é o Espírito Santo de Deus. Mas sabe onde é que esse Espírito Santo de Deus habita? É no meu coração, é no teu coração. Assim como nós temos Deus que está ali conosco todos os dias, dentro de nós, por meio do seu Espírito Santo, nós temos acesso à sua palavra constantemente. Então se apegue à palavra de Deus. Confie nas promessas do Senhor. Busque agradar ao teu Deus, como diz o Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O Senhor contempla o que está no teu íntimo. O Senhor sabe o desejo do teu coração. E o Senhor te convoca a conhecê-lo mais por meio da escola bíblica dominical. Porque esse é o objetivo do culto desta noite. Apresentar a escola bíblica dominical. Fazer com que ela sempre tenha ali em nosso coração a importância que ela deve ter. Porque, como já foi dito aqui várias vezes, ela vai ser um agente transformador para todas as pessoas que precisam. E os ensinamentos dominicais, eles vão nos ajudar a confiar nas promessas divinas, a crer que a luz da sua palavra permanece acesa, iluminando nossos passos. Ele também nos motiva e nos envolve nas coisas espirituais, dentre essas coisas, no plano da salvação. Porque nós vamos compreender que nós precisamos propagar o evangelho de Cristo a outras pessoas para que aquele evangelho resgate aquela vida que está à beira do inferno. E a escola dominical, ela é um lugar de comunhão, porque aqui nós nos encontramos com as pessoas que também amamos. Olha como ela é completa. Aqui nós temos a comunhão com os irmãos e nós podemos aprender uns com os outros e nos fortalecer na fé. Ela também nos capacita a sermos agentes de transformação em nossa sociedade e no mundo. Amém? Que o Senhor possa guardar em nosso coração essa mensagem simples, mas eu creio que foi uma mensagem de Deus ao meu coração. E nós não temos que ter medo. Quando o Senhor mandar, nós não temos que ter medo. Nós temos que levar da forma que nosso Deus, Ele deseja que apresentemos. Que o Senhor possa abençoar a escola bíblica dominical cada vez mais. Que possamos completar mais 100 anos ou quantos anos forem necessários. Mas o nosso desejo maior é dizer: ora vem, Senhor Jesus, venha buscar a tua igreja, venha levar o teu povo. Mas enquanto a igreja estiver nesta terra, a igreja tem que estar aprendendo mais de Deus. Pois é nos aproximando mais de Deus que nós temos a presença deste Deus constantemente ao nosso lado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa permanecer vivo em nossos corações e fazendo com que guardemos
esta palavra em nosso coração, porque ela vai estar sempre presente, iluminando os nossos passos, os nossos caminhos e nos abençoando cada vez mais. Amém.